Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nosso aqui do canal do Bebê Bom de Garfo. É uma honra ter você aqui comigo e hoje nós vamos falar sobre 10 práticas inadequadas durante a introdução alimentar e como evitá-las. Para quem não me conhece, meu nome é Milene Henriques, sou nutricionista materna e infantil, apaixonada pelo que eu faço. Que tem como propósito melhorar a relação dos alimentos, da criança com os alimentos, fazendo com que a criança coma bem, em quantidade, em variedade, com muito prazer nisso. E graças a Deus, o projeto Bebê Bom de Garfo já tem conseguido ajudar muitas famílias aí no Brasil. Hoje a nossa comunidade já tem mais de 9.000 famílias engajadas em transformar aí essa geração em crianças saudáveis, que comem de tudo, que comem muito bem. Eu tenho a alegria de ter 2 filhos muito bons de garfo, o Arthur e o Heitor, e eu falo que realmente é uma satisfação muito grande e o meu desejo é que todos vocês também possam ter essa alegria aí na sua casa. E aí, então, de uma forma bem objetiva, vamos falar sobre o nosso tema de hoje, que vai garantir que o seu filho seja bom de garfo para sempre. É isso mesmo, gente, uma introdução alimentar bem feita, bem conduzida, permite que a criança tenha uma boa relação com o alimento e faça escolhas saudáveis pelo resto da vida. Então, por isso, se liga, evite esses 10 erros que eu vou contar agora para vocês e vocês têm maiores chances de sucesso. O primeiro erro, gente, é o quê? É não entender que a alimentação é complementar. Como o próprio nome diz, então, ela vai complementar aquilo que está faltando. Gente, o leite materno, a fórmula, continua sendo a principal fonte de nutrientes da criança até os 12 meses de vida. Nada de achar que a criança começou a comer, então agora ela não precisa mais do leite, ela não precisa ser mais amamentada. Precisa, gente. O leite sozinho, ele já não vai suprir toda a demanda da criança, toda a necessidade de nutrientes, porque ela cresce drasticamente. Mas ainda assim, é necessário que essa criança receba a quantidade de leite adequado e que a família entenda que ela não vai comer em quantidade, em volume, para ter toda a sua necessidade de calorias, proteínas, vitaminas e minerais supridos por meio da alimentação, tá certo? E aí já entro logo de cara no segundo erro, gente, que é muito comum as famílias acharem, né? Aí vem até em conjunto, atrelado com o erro número 1, é achar que ou não precisa mais do leite, ou então ela já pode ter contato com leite de vaca. Gente, oferecer leite de vaca para criança antes dos 12 meses é um erro também. É um erro porque aumenta muito a chance de alergia alimentar. Então, se o seu filho está no peito, que ele continue no peito enquanto a alimentação ela é complementar. Gente, até 1 ano, então o leite é a principal fonte de nutriente. Até então, o que vai ser feito? Oferecido o leite do peito. Milene, eu não amamento mais, ou então cheguei no meu limite, estou decidida a tirar o peito. Então, qual é a conduta adequada? Que você introduza uma fórmula alimentar para que seu filho continue recebendo nutrientes provenientes do leite. E aí, gente, eu sugiro que seja a fórmula e não o composto lácteo, porque o composto lácteo não é leite, tá bom? Tem vídeo aqui no YouTube e se você quer saber mais sobre isso, é só você dar uma olhada, tem muito conteúdo também que eu falo sobre isso no Insta, enfim. Mas esse é assunto para uma outra hora. No vídeo de hoje eu só quero te deixar orientado que introduzir o leite de vaca é um erro, tá bom? Indo para o nosso terceiro erro. Hoje é muito divulgado, né, que a comida do bebê não deve ser batida, processada, mas muitas famílias ainda cometem esse erro por acreditar que, assim, estão diminuindo o risco de engasgo, estão oferecendo uma alimentação mais segura para a criança. Mas, gente, isso não é verdade. O engasgo, ele pode acontecer com líquido, inclusive. Então,
Não é porque a comida está mais liquidificada que você está protegendo o seu filho. E você ainda está, se praticar desta forma, você ainda pode contribuir para uma recusa alimentar lá na frente. Gente, olha só, eu tenho mais de 11 anos de experiência, hoje eu acompanho muitas famílias, tanto no presencial quanto no online. Só na comunidade são mais de 9.000 famílias e me escutem. A introdução alimentar feita com comida batida tem grande chance de recusa lá na frente. Já tô pensando, lá na frente. Lembrando que a gente quer que a criança seja para sempre boa de garfo, né? E aí o que acontece? A criança ela não tem contato com texturas. Ela tá sempre comendo o alimento com a mesma textura. E aí quando vai fazer a transição para o sólido, quando a criança começa a comer comida mais sólida, pode ser que ela tenha uma recusa, que ela não vai dar conta de consumir os alimentos na forma que deveria ser consumido. Então, nada de bater a papinha do seu filho. E aí já entro no erro número 4, que também está bem associado, que é misturar tudo. Gente, tanto bater é um erro, quanto misturar toda a papinha é um erro. Muitas famílias fazem isso acreditando que está aumentando, assim, a quantidade de nutrientes que a criança come. De fato, se você colocar fontes diferentes, colocar legumes diferentes, colocar grupos alimentares diferentes no prato do seu filho, realmente ele está consumindo mais nutrientes. Mas isso não precisa estar misturado. O ideal é o quê? Fazer um pratinho no qual ele consiga identificar as cores ali do prato. Essa cor vai ser importante para chamar a atenção da criança. Quanto mais colorido, melhor, mais atenção visual essa criança vai ter. Além disso, né, essa diversidade de cor vai garantir também que ela consiga continuar comendo essas cores pelo resto da vida, para que ela não seja aquela criança que, Milene, meu filho não come verde, meu filho não come nada que não seja branco. É muito comum isso acontecer, gente. E aí, quando eu vou investigar lá atrás, fruto de uma introdução alimentar que foi conduzida com base nos alimentos misturados. E aí, se a gente pega, né, uma papa de cor única, ela vai ter sempre a mesma cor e, né, a criança ela não vai ser nem estimulada a entender o que tem ali. Além disso, ela não vai sentir o sabor dos alimentos, né? O que ela tá comendo ali? É cenoura, beterraba, batata, feijão e carne, tudo junto. Ela vai sentir gosto de quê? De comida. Mas ela vai sentir gosto de beterraba? Não. Ela vai sentir gosto de cenoura? Não. Ela vai sentir o gosto da comida. Então, isso também pode contribuir para uma recusa alimentar. Quinto erro, gente. O quinto erro é colocar sal na comida da criança. Até os 12 meses a gente deve evitar. Na verdade, a gente não deve colocar sódio, sal de cozinha. A criança ela deve ter acesso ao sódio somente intrínseco, aquele sódio que já está presente ali no alimento e não aquele que a gente adiciona. Isso vai ajudar com que essa criança tenha saúde para o resto da vida. Quando a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria fala isso, gente, a gente já está pensando o quê? Em diminuir a chance dessa criança se tornar um adulto ou um idoso que tenha hipertensão, doenças cardiovasculares e tantas outras coisas que o uso excessivo do sal pode trazer. E aí, muita gente me procura dizendo, mas a comida do meu filho é muito sem gosto, é muito ruim, ele não tá comendo por causa disso. Gente, sem sal não significa sem gosto. Também tem vídeo aqui no YouTube que eu falo exatamente sobre isso. Se você tem alguma dúvida, confere aí, porque é possível fazer uma comida bem temperada, bem saudável e bem prazerosa sem usar o sal, tá bom? O erro número 6 é não permitir que a criança tenha contato com o alimento, né? Privar a criança de tocar o alimento. Gente, não significa que você tem que fazer a introdução alimentar do seu filho, tem que conduzir a introdução alimentar por meio do BLW, né? Que é uma estratégia na qual a criança pega o alimento, leva à boca sozinha. Não significa, é uma ótima forma de introdução alimentar, mas não necessariamente você tem que fazer dessa forma.
você pode sim fazer por meio da oferta de alimentos com a colherzinha. Mas aí, gente, não vai bater, não vai misturar tudo e você não vai privar o seu filho de pegar, de tocar. Quanto mais sentidos são usados, maiores as chances de aprendizagem, mais rápido. Então, permitir que essa criança explore ali o alimento, que ela tente pegar, gente, vai fazer bagunça, mas fica tranquilo, relaxa, porque faz parte do processo de aprendizado. E aí, se você quer saber como lidar com essa bagunça, também tem vídeo aqui no canal que eu ensino, que eu dou algumas estratégias que eu falo para os meus pacientes, que eu usei na minha casa e que me fizeram muito bem, tá bom? Então esse também é um erro. Deixa a criança encostar, se ela quiser pegar, mesmo que seja com a comida amassadinha, que pegue, que leve na boca. Às vezes vai passar no cabelo, às vezes vai passar na bochecha, né? Mas o processo é esse mesmo. E aí o seu filho vai aprendendo o caminho até a boca e à medida que ele vai crescendo e tendo maior desenvolvimento cognitivo, motor, ele vai conseguir fazer esse caminho aí do prato até a boquinha de uma forma muito mais tranquila. E você pode até deixar que o seu filho tenha um talher na mão e que ele vá tentando também fazer isso daí, porque isso tudo é aprendizagem, tá certo? Aí, gente, o nosso erro número 7 também tem tudo a ver com isso, de não permitir que a criança explore, que é ficar o tempo todo limpando a criança. Então a criança, ai Milene, beleza, eu deixei ele tocar, eu deixei ele encostar. Aí a criança encostou e a mãe já vem com pano, vem com guardanapo e tá o tempo todo limpando a criança. Gente, isso também não deve ser feito, ok? A sujeira faz parte, não é fácil lidar com ela, eu tive que aprender a lidar. Mas assim, é parte do aprendizado. E aí, gente, igual a propaganda do sabão em pó que fala, né, que se sujar faz bem mesmo. Então deixa o seu filho se sujar sem ficar o tempo todo limpando ele. Crianças que têm sempre, né, que tá muito limpa, ela tem dificuldade de interagir com o alimento lá na frente, que também pode contribuir para uma recusa alimentar. E aí, o nosso erro número 8, gente, é o quê? Ele tem a ver com lá o erro número 1, que é não entender que a alimentação é complementar. E aí, o que acontece? A família acaba pressionando a criança e achando que a criança tem que comer em quantidade, em volume, para ter a sua demanda satisfeita. E aí, a mãe me procura e fala assim, Milene, meu filho tem 6 meses e ele não tá comendo nada, ele come 2 colherzinhas. Que bom, gente, 2 colherzinhas. Se ele tiver em aleitamento materno, se ele receber a fórmula de forma adequada, já é o suficiente para que ele tenha aprendizagem. E isso, gente, o início da introdução alimentar é um período de aprendizagem, de experiência. O seu filho tem que experimentar, tem que tocar, tem que interagir, mas ele não vai conseguir comer em volume suficiente para poder ter toda a sua necessidade suprida, tá bom? Então permita que ele explore sem pressionar para que ele coma uma quantidade grande, que isso vai ser muito importante também. Essa tranquilidade do momento, gente, ela é fundamental para que o seu filho tenha uma boa relação com a comida e, consequentemente, consiga comer bem pela vida inteira. E aí, o erro número 9, gente, é não oferecer os alimentos de uma forma segura para a criança. Os alimentos, gente, eles não precisam necessariamente estar amassados, liquidificado de jeito nenhum, né? A gente nem vai considerar. Mas não necessariamente ele não precisa estar amassado, ele pode estar inteiro, em pedaços. E existem formas de preparar isso de uma maneira segura para não colocar em risco o seu filho, né? Evitar, por exemplo, engasgo. Então, certifique-se que você vai oferecer alimentos que possam ser amassados. Seu filho ainda não tem dente, ele tem uma gengiva bem forte, ele consegue fazer o amassamento, mas é importante que as frutas, os legumes, né, tudo que você for oferecer, seja macio o suficiente para ele comer, para ele dar conta de amassar. Como que você vai testar isso, gente? Uma forma de você identificar é colocando o alimento na língua e tentando amassar ele no céu da boca. Se você conseguiu, fica tranquilo que o seu filho também vai conseguir.
Evitar folhas, porque as folhas não conseguem, a gente não consegue amassar, isso pode aumentar risco de engasgo. Evitar oferecer alimentos que são cilíndricos, como uva, tomate cereja, a própria cereja, né, gente? Esses devem ser partidos de compridinho assim e não oferecidos redondinho, porque isso pode ser um risco aí para a criança engasgar. Os alimentos que tem caroço, tem que tirar caroço, laranja, melancia, tem que ser ofertado sem o caroço para que a criança também não engasgue, tá bom? Fazendo isso, maiores as chances aí de sucesso do seu filho consumir sem passar por um trauma de um engasgo e, consequentemente, né, levar isso aí para a vida e prejudicar a aceitação de alimentos. E, por fim, o 10º erro, gente, é não estar presente com atenção plena no seu filho enquanto ele come. Gente, a gente não pode dar a comida para a criança e sair de perto. Ah, Milene, mas eu tô aqui pertinho, eu fico olhando de vez em quando. Não faça isso, tá bom? Estar com seu filho vai ser importante para que ele tenha segurança e para que a alimentação seja de fato seguro, para que não tenha um engasgo, né? Ou se acontecer, para que você esteja perto para poder ajudá-lo de imediato. E além disso, gente, se você está perto, se você faz a refeição com seu filho, ele vai aprender muito mais rápido. Criança aprende por olhar, né? Criança, o neurônio espelho é muito forte ainda na criança. A criança ela está visualmente o tempo todo observando e entendendo como que funciona a partir daquilo que ela vê. Então, se você está perto do seu filho comendo junto com ele, maiores as chances dele comer, maiores as chances dele aceitar o alimento, dele aprender a fazer isso e sentir prazer nisso pelo resto da vida. Gente, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu tenho certeza que evitando essas práticas inadequadas são grandes as chances de sucesso na condução da introdução alimentar. Se esse vídeo fez sentido, foi relevante para você, me ajuda na divulgação do meu trabalho, compartilhando. E não se esqueça de dar o seu like aqui também. Muito obrigada e nós nos vemos em breve.